respondendo alguns pedidos que me fizeram, eu vou fazer uma série de vídeos sobre os meus relatos de parto. Eu tive 3 partos aqui no Canadá. Para quem não sabe, quando a gente veio para o Canadá, o Joseph já tinha 8 meses, então ele nasceu no Brasil. E aí eu acho que não acrescenta muito fazer um relato de parto sobre o parto dele no Brasil, já que não é assim, não tem muita diferença do que vocês conhecem. Então, esse vai ser o primeiro vídeo e eu vou falar sobre o parto do Isaac, que foi o primeiro parto que eu tive aqui. Quando a gente chegou, o Joseph tinha 8, 9 meses e eu vim fazer um college aqui. E a gente chegou em 31 de julho de 2013, né? Fiz o primeiro ano do college, um ano escolar aqui, né? Seja de escola, seja de universidade, ou da especialização do college, do que seja, normalmente de setembro a junho, né? Então eu fiz esse primeiro ano. E em julho de 2014, na verdade em agosto de 2014, eu descobri que estava grávida do Isaac. Então, o meu último ano do college, eu fiz grávida. Ele tava... Era pra ele nascer dia 8 de abril, se eu não me engano. E ele nasceu 29 de março, né? Então, assim, uma semana mais ou menos de... Uma semana ou 2? Uma semana de diferença e do que era pra ser, né? Mas ele, na verdade, foi o meu filho que ficou mais tempo, né? Ele ficou 38 semanas, todos os outros nasceram antes. O Joseph nasceu com 37 e as 2 meninas nasceram com 36. Então, ele foi um cuidado de Deus mesmo pela situação, eu acredito, né? Quando eu descobri que estava grávida, eu ainda não tinha o HIP, que é o sistema de saúde daqui, né? Assim, é como se fosse o SUS daqui, vamos dizer assim. E só que as pessoas que têm direito ao HIP são pessoas que trabalham, né? Pagam seus impostos e por isso têm direito ao sistema de saúde. Na época eu tinha o sistema de eu tinha o seguro saúde da universidade, né? Então, assim, eles pagavam pelos exames, vamos dizer assim, mas era uma coisa, tipo, eu tinha que pagar, mandar o recibo e eles mandavam de volta, né? E aí, porque assim, tem o tempo de carência também. Não é só você estar trabalhando e tudo, você tem um tempo que você precisa estar trabalhando. Eu acho que são 3 meses, eu não sei se ainda na época eram 3 meses trabalhando full time, né, 40 horas por semana, e depois de 3 meses você tem direito, e depois que você tem direito, você ainda precisa de mais 3 meses de carência, vamos dizer assim. Então, o Zé estava trabalhando, mas ele não estava trabalhando full time ainda, e eu estava na universidade, né? E aí, quando eu descobri que estava grávida, eu ainda não tinha o HIP e ainda não tinha um médico, né? Assim, então eu fui numa clínica para ser encaminhada para o serviço de saúde que iria me atender, porque eu nem sabia exatamente para onde é que eu ia, o que eu ia fazer, nem nada. Daí eu fui nessa clínica, que é uma das coisas que me impressionou mais, assim, porque era uma clínica gratuita. Qualquer pessoa poderia entrar, independente de ter o HIP ou não, você era atendido de graça. Eu cheguei, disse que achava que estava grávida, achando que eles iam me mandar fazer exame de sangue. Não, o mesmo exame de xixi que a gente faz em casa, eles fizeram na clínica, né? Aí, pra minha surpresa, porque eu achava que ia fazer exame de sangue, mas não. E aí a moça disse, não, você tá grávida mesmo. E aí eles foram fazer um protocolo, vamos dizer assim, né? Uma entrevista com um questionário lá. E a primeira coisa que me perguntaram foi, você vai querer manter a gravidez? Eu disse, como assim? Claro que eu vou querer, como assim? Né? E foi um pouco chocante mesmo pra mim, isso de eles meio que empurraram quase essa questão do aborto, o que
né, assim, em nenhum momento eu falei sobre isso, eu cogitei isso, eu sou completamente contra o aborto. E ela insistia, né, assim, ela me perguntava, mas você já tem uma filha pequena, você tem um filho pequeno, você tá no meio da sua universidade, como é que você vai fazer isso? Você tem certeza que você quer continuar com essa gravidez? Né? Obviamente eu neguei veementemente, chegou uma hora que eu realmente fui quase grossa, porque eu achei que ela estava sendo muito indelicada e grossa comigo, né? E eu imagino uma pessoa que vai numa situação mais fragilizada, né? Ou, enfim, assim que você descobre que você tá grávida, sua vida vira de cabeça para baixo, e isso acontece não importa quantos filhos você tenha, né? É um impacto muito grande. E aí é uma pessoa que acaba de descobrir ali e tem esse approach, né? Assim, a pessoa chega pra você pra falar dessa forma. Eu fiquei bem chocada com isso. De qualquer forma, elas me encaminharam para as midwives. Quem são as midwives? São as parteiras, vamos dizer assim. Que na minha cabeça eram as parteiras no interior do Ceará que não sabiam de nada e que iam simplesmente fazer meu parto, né, assim, de qualquer jeito. Na minha cabeça, elas não sabiam cientificamente nada, vamos dizer assim, elas não tinham nenhuma formação, né? E eu fiquei um pouco assustada, mas para as midwives você não paga a consulta, você só paga os exames. E isso para mim na época era o ideal, né? Porque é muito complicado você ficar pagando e mandando recibo, recebendo, enfim. Acabou que fui para as midwives e foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Primeiro que eu descobri que nada do que eu pensava era verdade. Elas são maravilhosas, elas são, na verdade, enfermeiras obstétricas, né? Vamos dizer assim. Elas têm um conhecimento absurdo, né? Elas são muito boas e elas só podem fazer parto sozinhas, por exemplo, depois de mais de 600 partos. Né? Então, assim, elas têm um conhecimento prático muito grande e elas têm um conhecimento científico também. Né? Então, assim, foi ótimo, elas são ótimas, assim, um acompanhamento mesmo, assim, participativo, vamos dizer assim, né, tudo elas me perguntavam, tudo elas não só perguntavam, mas informavam o que estava acontecendo, o que elas iam fazer, extremamente cuidadosas, né. Eu tive o Joseph de cesárea, só que eu queria tentar parto normal, né? E eu perguntei se eu poderia. O Joseph tinha mais de 2 anos já. O Joseph fez 2 anos em novembro e o Isaac nasceu em março, né? Então, uns 2 anos e 4 meses aí. Elas disseram que não tinha problema eu tentar um parto normal, né? Depois desse tempo era seguro tentar. Mesmo assim, elas pediram ultrassom a mais, me mandaram para um ultrassom especializado, diferente, para ter certeza que o Isaac estava bem e que não teria problema de tentar, né? E, assim, o acompanhamento é igual, né? Eu fiz um acompanhamento com o Isaac igual ao que eu fazia com o Joe, vamos dizer assim. Todo mês eu ia lá, era uma vez por mês, elas pediam exames. Uma das coisas que eu achei melhor nesse sentido, porque como eu tava no college, eu tava muito focada, eu precisava terminar, eu não tinha que fazer 350 milhões de exames todo mês o tempo inteiro. Elas pedem os exames que precisam ser pedidos e que depois com as meninas eu vi que é como aqui mesmo, né? Assim, você tem 3 ultrassons a gravidez inteira, porque elas só pedem ultrassom para ver o necessário, o que precisa ser visto, né? Translucência nucal, do 18 a 20 semanas para ver o desenvolvimento completo. Então, eu ainda fiz um pouco mais no Isaac por causa dessas questões, né? De ter certeza que eu poderia tentar parto normal e tudo. Mas,
de uma forma geral, você não faz um exame desesperado, né? Assim, você faz exames de sangue, você faz exame de xixi, você faz os exames que você tem que fazer, mas não é uma coisa como eu sentia no Brasil, que todo mês eu tava fazendo, meu Deus do céu, uma lista de exame, eu passava o tempo fazendo exame, né? E pra mim isso foi muito bom, porque eu acho que quanto mais exame eu fazia, mais ansiosa eu ficava, meu Deus, o que é o resultado, o que é que aconteceu, o que é que saiu, tá tudo bem, tá tudo bem. Assim, eu abracei mesmo a diferença do negócio e acho que pela situação que eu tava vivendo foi muito bom, porque me ajudou, assim, eu tinha um foco paralelo, vamos dizer assim. Eu tava curtindo muito a gravidez, mas ao mesmo tempo eu precisava terminar o college, então quanto menos eu lutasse contra as diferenças que tinha, mais fácil pra mim naquela época, né? E foi realmente mais fácil. Eu achei muito bom essa forma de lidar com as coisas, né? E aí, como eu disse, eu ia tentar parto normal, né? Então não tinha nada marcado e eu tava sempre em contato com elas. Da metade pro final da metade do final pra gravidez, eu comecei a ver duas midwives diferentes, porque elas sabem que se tiver uma emergência ou se eu entrar em trabalho de parto e uma delas não estiver disponível, a outra tá, e eu já tendo tido contato com as duas, é mais fácil, vamos dizer assim, na hora eu sei para quem ligar e eu pelo menos já conheço a outra. Se eu entrasse em trabalho de parto e eu só conhecesse uma, e ela tivesse, sei lá, em um outro parto na hora, elas não querem que você fique insegura, vamos dizer assim. Então você sempre tem duas. Só que o que aconteceu comigo? No final de semana que o Isaac nasceu, as minhas duas midwives elas não estavam, né? Uma estava num curso e a outra estava de folga. E aí eu acabei ligando para uma outra midwife, o que não foi ruim, na verdade, assim. Eu acho que pela forma como elas lidam com tudo, assim, eu sou profundamente grata. A midwife que me acompanhou foi maravilhosa, eu não tenho palavras para falar. Mas eu não tinha nenhuma intimidade com ela, não sabia quem ela era. Só que assim, aqui, a única forma do seu médico ou da sua midwife fazer o seu parto é se o parto realmente for, assim, se for a obstetra, o seu médico só faz o seu parto se ele for marcado. Então, tipo, se eu for fazer uma cesárea marcada, a minha médica vai fazer a minha cesárea marcada. Mas, se eu entrar em trabalho de parto e for para o hospital e eu tiver o meu bebê, mesmo que seja cesárea, e mesmo que a minha médica esteja lá, porque foi em emergência, tem que ser o plantonista. Então, assim, isso normalmente não acontece com midwife, porque parto normal, a midwife vai para lá e ela vai fazer o seu parto. Mas, de uma forma geral, quem faz é o plantonista. Então, no meu caso com o do Isaac, o que aconteceu? Vou voltar um pouquinho, eu ia avançar, mas não vou. Na sexta-feira eu fui para consulta com elas e elas disseram que não estariam, me deram um telefone de quem seria, né, para quem eu deveria ligar se eu sentisse alguma coisa, porque eu já estava com 38 semanas e elas sabiam que poderia acontecer, apesar de que todas disseram, não, ele vai esperar pela gente, esperaram nada, não se preocupa nenhuma. No sábado, eu estava muito bem sentada, com 38 semanas, na sexta-feira eu fui para a aula, assisti minha última aula, peguei uma orientação do meu trabalho final, de tarde eu fui pra médica, no sábado fui pra casa, ou no sábado em casa eu tava fazendo esse trabalho, sentada no computador, eu comecei a sentir cólica. Mas cólica é cólica, né? Não é nada demais. Eu sei que numa dessas horas eu me levantei, acho que eram umas 3 horas da tarde. Eu levantei e fui no banheiro fazer xixi. Quando eu fui fazer xixi, sangue. Sangue e o tampão, né? E aí eu disse, meu Deus do céu, tampão. Mas eu li que tem gente que perde o tampão e ainda passa 2 semanas para o menino nascer. Era eu querendo me enganar, porque eu já tava sentindo cólica e eu meio que sabia que o negócio tava começando. Mas, né, tem aquela coisa, tem gente que passa muito tempo, a gente passa uma semana desse jeito, então não quer dizer que seja hoje. Mas no fundo, eu sabia que ia ser ali por aqueles dias, né? Na verdade, eu achava que ia ser naquele próprio dia, mas não deixou de ser.
Eu comecei, aí, tudo bem, limpei tudo, avisei ao Zé que tava assim, né, que o negócio tava começando a acontecer. E aí ele foi montar carrinho, a gente não tava nem com carrinho montado. Eu não tava com bolsa arrumada, gente. Com 38 semanas eu não tava com bolsa arrumada, viu? Pense, o juiz da pessoa. Mas é porque, como eu queria muito terminar todos os trabalhos e provas que eu pudesse antes dele nascer, eu tava realmente muito focada, né? Ele foi montar carrinho e dar uma geral, assim, tentar ajeitar uma bolsa, uma coisa assim. A bolsa dele tava arrumada, a minha não. A dele tava arrumada? Não sei mais, gente. Eu acho que não tava, assim, tinham algumas coisas separadas, mas ela não tava totalmente arrumada. Enfim, sentei pra fazer o trabalho de novo. Isso eram as 3h30, como eu disse, né? Quando deu umas 6, 6h30, eu já tava sentindo contração. Não contração de verdade, mas já tava vindo e voltando. Vinha e voltava. Com dor, mas não também com muita dor. Mas era o começo, eu sabia que era o começo, né? E aí eu fui ajeitei a bolsa dele, ajeitei a minha. Na verdade, a minha eu soquei as 3 coisas que eu vi na minha frente, botei dentro de uma mochila do jeito que tava. Eu não tava nem aí pra mim, na verdade. Eu ajeitei a bolsa dele direitinho e tudo. Fui tomar banho e tentar dormir. E fui dormir. Quando deu 4 horas da manhã, 3h30, 4 horas da manhã, eu acordei pra ir no banheiro. Fui no banheiro, só que eu já acordei com muita dor. Quando eu tinha contração, eu tinha muita dor. Eu tinha contração, eu tinha muita dor. Isso era 4, 4h30 da manhã. Aí eu liguei pra midwife, que tinha me dado o telefone, e disse a ela, olha, eu tô sentindo contração, tô sentindo dor. E eu não teria em casa, porque aqui você tem a opção de ter em casa, de ter no Birth Center, que é um lugar que é tipo, não é casa, né? Não é uma casa, mas é um quarto bem grande, tem um banheiro, tem, assim, é como se fosse um lugar para nascimento de parto natural, né? Não é um hospital. E tem um hospital. E parto normal, massa. Mas essa história de nascer em casa eu não tenho estrutura. Ainda mais porque eu sempre penso, se acontecer alguma coisa, né? Elas diziam, se acontecer alguma coisa, você pega a gente chama a ambulância e vai para o hospital. Só que eu sempre acho que, né, pra que dar azar à sorte? Ou, porque dar sorte é o azar. Acabou que, assim, aí ela disse, vem aqui, eu tô no hospital, venha pro hospital que eu vou avaliar você. O hospital ficava mais ou menos de ônibus da minha casa pra lá, ficou mais ou menos 2 horas. 1h30, 2 horas na época, né? E a gente não tinha carro. A gente ligou pra um amigo nosso, pra uma amiga da gente, ela tava aqui no Ciências Sem Fronteiras e ela alugava um quarto na casa desse amigo da gente. A gente ligou pra ele trouxe ela pra ficar com o Joe, porque o Joe tava dormindo, ela foi dormir lá em casa, e esse amigo da gente deu carona pra gente pro hospital. 4h30, 5 horas da manhã. Dentro do carro, qualquer lombada eu já tava morrendo de dor, né? Realmente eu tava com muita dor. E aí fomos pro hospital, chegamos no hospital, era quase 5 horas. Quando a gente chegou no hospital, a midwife me avaliou, ela disse, você está entrando em trabalho de parto, mas você não está em trabalho de parto ativo, isso é o começo. Ela avaliou, eu tava com 1 centímetro de dilatação, se eu tivesse com isso tudo. Aí ela disse, olha, você não está em trabalho de parto ativo, e eu mandaria você pra casa, mas como a sua casa é muito longe daqui e você veio de carona, eu não vou fazer isso com você, eu não vou fazer você ir pra casa pra voltar pra cá depois, se a gente, né, assim, dentro da situação que você tá. Quando ela foi me avaliar, aí ela perguntou se poderia me ajudar a dilatar. Aí eu disse, por favor, né, vamos agilizar aqui o processo. Na verdade, ela dilatou 1 centímetro na mão. Né? Não foi legal, eu digo a vocês, não, assim, devo dizer de novo que ela perguntou e eu autorizei, mas que dói, né, só que ao mesmo tempo foi muito bom, porque aí a gente iniciou o trabalho de parto mesmo, né, assim, é como se ela tivesse ativado o negócio,
E aí eu comecei a sentir contração mesmo. Ela mandava eu andar no hospital, minha gente, eu queria morrer. Eu queria morrer. Mas fui andar, né? E assim, ela ensinou umas técnicas pro Zé. Então, tipo, toda vida que eu tinha uma contração muito forte, ele empurrava minhas costas. E aí isso ajudava muito, assim, continua doendo. Mas você se concentra na pressão que tá nas suas costas e aí você não foca tanto na dor, vamos dizer assim. E nessa história foi quando eu tava com mais ou menos 4 ou 5 centímetros de dilatação, eu pedi pinico, eu pedi anestesia e eu já tinha dito desde o começo que eu ia pedir anestesia. Eu sou muito feliz pela tecnologia, pela inteligência do homem que criou a anestesia. Não sou uma pessoa que adora sentir dor, não mesmo. Pedi anestesia e aí, quando o anestesista chegou, ele era brasileiro, minha gente, porque Deus é muito bom comigo, me deu esse mimo, né? E eu recebi a anestesia de um brasileiro, que foi ótimo. Ele botou a anestesia e deixou a anestesia conectada comigo. Ele na anestesia, eu conseguia me mexer, mas eu não sentia dor. Mas eu tinha que ficar deitada, né? E ele colocou de uma forma, ele me explicou que estava colocando que se eu precisasse de uma cesárea, seria usado o mesmo canal, né? Do mesmo jeito que estava ligado, ele só ia colocar um outro tipo mais forte de anestesia, só completar a anestesia, vamos dizer assim, para poder fazer a cesárea se fosse o caso. E foi. Né? Eu sei que foi muito bom, assim, a bolsa estourou, né? Eu já tava com anestesia quando a bolsa estourou. Eu sentia contrair, mas eu não sentia a dor. Então, por mim, eu ficava ali 3 dias até, não tava nem aí. Eu queria era, né? Eu só não queria sentir a dor. E não tá errado, né? Aí, só que quando eu tava com 6 para 7 centímetros de dilatação, toda vida que eu tinha contração, o batimento cardíaco dele descia. Toda vida que eu tinha contração, o batimento cardíaco dele caía. Isso aconteceu mais ou menos por 1 hora. E aí chegou uma hora que a midwife olhou pra mim e disse, olha, isso tá acontecendo, a gente não sabe quanto tempo você vai demorar pra evoluir daqui pra frente, né? São 6, 7 centímetros que você tá. Pra chegar no 10, você pode chegar em 2 horas, como você pode chegar em 10, né? Porque realmente ninguém sabe. Às vezes tem gente que acelera no final, tem gente que atrasa. E como é o seu primeiro trabalho de parto de verdade, já que o Joseph não foi, a gente não tem como saber, né? E se continuar caindo desse jeito, é perigoso pra ele, né? E aí eu perguntei, tem como esperar mais? Aí ela disse, tem como esperar mais, eu esperaria mais 20 minutos, porque eu tava tendo contração nessa hora, eu acho que de 5 em 5 minutos. Então, de 5 em 5 minutos, dá pra você ter, em 20 minutos, dá pra você ter uma quantidade boa de contração, pra gente saber se isso vai continuar acontecendo, né? Porque ele poderia se recuperar. Disse, tudo bem, então vamos esperar. Só que aí, dentro desses 20 minutos, teve uma hora que o batimento cardíaco dele caiu muito, elas tiveram que fazer umas manobras, me virar e tudo. E aí voltou. E aí ela disse, olha, se o batimento cardíaco dele cair muito e não voltar rápido, eu posso ter que apagar você, dar uma anestesia geral pra ele nascer e você não vai ver ele nascer. Do jeito que tá aqui, eu sugeriria você fazer uma cesárea. O que é um mito cortado, né, que tem muito no Brasil dizendo, não tem perigo, aí o parto normal, não importa o que esteja acontecendo, vai ser parto normal. Não é bem assim. Ela me sugeriu a cesárea por causa da situação. E ela é, em tese, a pessoa que mais recomendaria parto normal, né? Eu gostaria muito que tivesse sido parto normal, mesmo. Mas, na hora que ela disse isso, pra mim não fazia sentido eu ficar insistindo num parto normal e não ver meu filho nascer, ou botar a vida dele a mim em risco. Eu já tinha feito uma cesárea antes também, não é o fim do mundo. E pra mim, não importa se você nasce parto normal ou cesárea, o importa é que você nasça bem e com saúde, tanto a mim quanto a ele. Então, na hora que ela disse isso, eu disse, não,
Então a gente vai pra cesárea, não tem muito o que questionar. A obstetra veio, conversou comigo, a obstetra estava de plantão, no caso eu não conhecia ela antes, muito simpática, me explicou o que estava acontecendo, né, que também recomendava. Eles me perguntaram se eu gostaria de cesárea mais de uma vez, eu assinei o termo que sim. E pra mim isso é uma grande diferença do parto do Joe no Brasil, porque a cultura, eu acho, do Brasil é de... Eu não tenho que lhe explicar muita coisa, né? Assim, olharam no do Joe e disseram, a gente não tem mais como esperar, você vai pra cesárea. E você faz o quê? Você vai, porque você, primeiro, no meu caso do Joe, não era o primeiro filho e tudo, mas assim, você não pensa muito. Você, se a médica tá dizendo que não vai, e eu acredito que ela tenha percebido alguma coisa, alguma necessidade imediata para cesárea, e eu confio totalmente na decisão dela, e eu acho que provavelmente era isso mesmo. Mas ela nunca me disse o porquê que eu tava indo. Até hoje eu não sei porquê que eu tive Joseph de cesárea, né? Então, assim, é uma grande diferença, né? Então, eu tive o Isaac de cesárea, né? Logo depois que aconteceu isso, eu assinei o termo tudo e eu fui pra sala de cesárea. Ele nasceu com 2,8 kg, se eu não tô enganada, né? Nasceu muito bem, né? Foi ótimo, foi muito tranquilo, né? Tanto o parto em si, quanto o meu pós-parto, né? Assim, eu tenho alergia a anti-inflamatório, não posso tomar. E basicamente saí tomando Tilenol. Não, eu tomei um remédio mais forte, obviamente, no próprio hospital. Eles deram a prescrição para mais alguns dias depois, mas com um remédio muito forte, eles não dão muito. Mas ao mesmo, assim, eu fiquei tomando Tilenol, mas assim, foi bom, né? Assim, eu tive uma recuperação do Isaac muito tranquila. 15 dias, menos de 15 dias depois eu tava pegando um ônibus com ele, né? Porque eu realmente tava ok, né? Assim, obviamente tendo os cuidados que precisava ter, mas de uma forma geral, assim, eu tinha que ir pro médico, a gente não tinha carro, eu ia fazer o quê? Pegava um ônibus e ia, assim, né? Foi parte do que a gente precisou viver, eu acho. E fazia parte mesmo da nossa vida, é isso aí. A minha mãe veio pra cá depois que o Isaac já tinha nascido, né? Porque como ele era pra nascer dia 8, ela tava com a passagem marcada dia 8, porque o Isaac nasceu no domingo de Ramos, né? Então minha mãe veio depois da Páscoa. Ela passou a Páscoa lá e veio. E ela passou 20 dias aqui comigo e voltou, né? E aqui estávamos nós dois com os 2 meninos. Mas, assim, depois do parto, né, eu tive o acompanhamento lá no hospital, claro. Mas as midwives, elas ficam acompanhando você até 6 semanas depois do parto, né? São elas que fazem as primeiras... Foram elas que fizeram as primeiras consultas com o Isaac, elas que pesavam ele. Na primeira consulta no pós-parto, depois que eu saí do hospital, a midwife veio na minha casa e ela me atendeu em casa. Ela checou a cicatriz, ela pesou o Isaac, tudo isso lá em casa, né? E aí depois eu tive que ir lá, até nas 6 semanas, né? Eu ficava indo lá nas consultas com ela, e depois de 6 semanas, pronto, né? Assim, eu tive que achar um pediatra pro Isaac e tudo, mas foram elas que liberaram, né? Me liberaram no pós-parto, depois das 6 semanas, dizendo que a cicatriz estava ok, que estava recuperada, eu podia voltar às minhas atividades normais, que é normalmente o que acontece com a obstetra, né? Então, elas têm todo esse cuidado também, como uma obstetra teria. E tem a vantagem de poder dar conta, vamos dizer assim, do bebê até nas 6 primeiras semanas. Eu acho que o do Isaac foi basicamente isso, assim, do parto em si, né? O que envolveu o parto, né? E aí todas as nuances emocionais que se tem quando você tem um segundo filho, né? Em um país completamente diferente e tudo. Mas eu acho que isso é assunto para um outro vídeo, porque senão vai ficar muito maior isso aqui. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Ainda vai ter mais 2 relatos, que é o da Cecília e o da Claire. Mas esse foi o relato de parto do Isaac. E eu espero que vocês tenham curtido. Se vocês tiverem curtido,
Manda aí para suas amigas, para quem tem curiosidade de saber sobre midwives, para as pessoas que vocês sabem que têm interesse em relatos de parto, viu? Beijo, a gente se vê na próxima.